Desde o início, o presságio acompanhava a missão Apollo 13. O número, por si só, carregava um peso supersticioso, um sussurro de má sorte nos corredores da NASA. Mas para a agência espacial, movida pela lógica e pela ciência, 13 era apenas mais um número. A missão foi programada para ser lançada às 13h13, hora militar, um detalhe que muitos preferiam ignorar. O comandante Jim Lovell, o piloto do módulo de comando Jack Swigert e o piloto do módulo lunar, Fred Eise, formavam a tripulação. Eles eram a elite, o auge da exploração humana, prontos para caminhar na Lua. O gigantesco foguete Saturno V rasgou os céus da Flórida em 11 de abril de 1970. A ascensão foi impecável, um espetáculo de fogo e força que empurrava os 3 homens para o vazio escuro do cosmos. A bordo da espaçonave Odisseia, a rotina se instalou. Piadas eram trocadas com o controle da missão em Houston. Verificações de sistemas eram feitas com precisão ensaiada. O universo lá fora era uma tapeçaria silenciosa e indiferente de estrelas. Tudo parecia normal, talvez normal demais. Então, 55 horas e 54 minutos após o lançamento, a centenas de milhares de quilômetros da Terra, uma frase que entraria para a história quebrou o silêncio da rádio. Houston, tivemos um problema. As palavras de Jack Swigert, seguidas pela confirmação calma e grave de Lovell, foram o prelúdio de um pesadelo. Um estrondo violento sacudiu a nave. As luzes de advertência piscaram como olhos vermelhos furiosos. A tripulação, inicialmente, pensou em um impacto de micrometeoroide. A realidade era muito pior. Um tanque de oxigênio, a fonte de vida da nave, havia explodido. A explosão desencadeou uma cascata catastrófica de falhas. O oxigênio não era apenas para respirar. Ele alimentava células de combustível que geravam eletricidade e água para a Odisseia. Sem ele, o módulo de comando, a casa e o escudo protetor dos astronautas estava morrendo. Olhando pela janela, Lovell viu o impensável. Um rastro de gás se dissipando no vácuo. Era o sangue vital da nave vazando para o espaço infinito. A missão lunar estava cancelada. A nova missão, desesperada e única, era sobreviver. Em Houston, o choque inicial deu lugar a uma atividade frenética. O diretor de voo Gene Kranz e sua equipe de engenheiros e controladores enfrentavam um cenário que nenhum simulador poderia prever. A nave estava paralisada, sangrando no escuro. A solução? Abandonar a Odisseia moribunda e usar o módulo lunar, o Aquarius, como um bote salva-vidas. O problema era que o Aquarius foi projetado para sustentar 2 pessoas por apenas 2 dias na superfície lunar. Não 3 pessoas por 4 dias. Em uma viagem desesperada de volta à Terra, a transferência para o Aquarius foi uma corrida contra o tempo. O frio do espaço já começava a se infiltrar na Odisseia, que estava sendo desligada para economizar suas últimas gotas de energia para a reentrada. O módulo lunar, agora ligado, era um santuário apertado e frágil. Seus sistemas, projetados para a gravidade lunar, lutavam para operar nas condições do espaço profundo. A temperatura a bordo começou a cair vertiginosamente. O gelo se formava nas paredes internas, nas janelas, nos painéis. O frio não era apenas físico, era um pressentimento, um abraço gelado da morte que parecia cada vez mais próxima. Enquanto a nave contornava a Lua, a Terra desapareceu de vista. Por um tempo, os astronautas estavam verdadeiramente sozinhos, no lado escuro, sem comunicação. A escuridão lá fora era absoluta, uma profundidade que a mente humana mal consegue compreender. O silêncio da rádio era ensurdecedor. Para Lovell, Eise e Swigert, presos em sua cápsula gelada. Cada estalo e gemido da estrutura do Aquarius
era um potencial anúncio do fim. O maior inimigo a bordo tornou-se o próprio ar que respiravam. Com 3 homens em um espaço projetado para 2, o dióxido de carbono exalado estava se acumulando a níveis tóxicos. Os filtros do Aquarius estavam se saturando rapidamente. Os filtros da Odisseia eram incompatíveis, eram quadrados, enquanto os do Aquarius eram redondos. Em um dos momentos mais brilhantes da história da engenharia, a equipe em Houston improvisou uma solução, usando apenas itens disponíveis na nave, fita adesiva, capas de manuais de voo, meias e sacos plásticos. Eles criaram um dispositivo para adaptar os filtros quadrados aos encaixes redondos. As instruções foram transmitidas por rádio, passo a passo, e a tripulação, exausta e tremendo de frio, construiu seu purificador de ar improvisado. Era uma vitória, mas a guerra pela sobrevivência estava longe de terminar. A trajetória de volta era um problema complexo. A nave estava fora de curso. Era necessário fazer uma correção de motor crucial. Mas como mirar um motor sem os sistemas de navegação computadorizados da Odisseia? A solução foi manual, primitiva. Laval teve que usar a mira de navegação do Aquarius para alinhar a nave com uma estrela específica, mantendo a Terra no centro da janela. Era uma manobra de precisão extraordinária, realizada por um homem exausto, doente e congelado, em uma nave que não foi projetada para isso. O motor foi acionado, a correção foi um sucesso. Eles estavam, por enquanto, no caminho de casa. Os últimos dias foram uma tortura de privação. A água foi racionada a meros goles. A comida era escassa. Fred Eise desenvolveu uma infecção renal e febre alta. O cansaço era absoluto, mas o sono era impossível no frio cortante e na tensão constante. Eles eram 3 fantasmas flutuando em uma caixa de metal, a milhares de quilômetros de qualquer ajuda, com o universo inteiro observando em silêncio. Finalmente, o momento da verdade chegou. Para voltar à Terra, eles precisavam reativar a Odisseia congelada e morta. Ninguém sabia se seus sistemas, expostos a temperaturas abaixo de 0, voltariam a funcionar, seguindo procedimentos reescritos. Às pressas em Houston, a tripulação iniciou a sequência de reativação. Painel por painel, luz por luz, a Odisseia, contra todas as probabilidades, começou a despertar. O som dos seus sistemas voltando à vida foi a música mais doce que eles já ouviram. Eles se despediram do Aquarius, seu bote salva-vidas. A pequena nave que os manteve vivos foi descartada para queimar na atmosfera. Sozinhos novamente na Odisseia, eles se prepararam para a reentrada. Havia uma última preocupação agonizante. O escudo de calor da Odisseia teria sido danificado pela explosão? Se estivesse rachado, a nave se desintegraria em uma bola de fogo ao atingir a atmosfera. Não havia como saber. A Odisseia mergulhou na atmosfera terrestre a quase 40.000 km/h. O atrito transformou a noite em dia, envolvendo a cápsula em um plasma incandescente. Dentro, a temperatura subiu. Fora, o silêncio da rádio tomou conta. O blackout de comunicação de 4 minutos, que parecia durar uma eternidade. Em Houston e em todo o mundo, milhões prenderam a respiração. 4 minutos se passaram. 5, 6. O silêncio era pesado. Um luto antecipado. Então, um risco de paraquedas apareceu nos céus azuis do Pacífico. E depois outro e outro. A Odisseia estava de volta, contra todas as probabilidades, desafiando a escuridão do espaço e a maldição de um número. Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Eise voltaram para casa. Eles não pisaram na Lua, mas sua jornada foi, talvez, o maior triunfo da NASA. Uma história não de conquista, mas de resiliência. Uma prova de que, mesmo no abismo mais escuro, o engenho humano e a vontade de sobreviver podem criar
um milagre. O fracasso bem-sucedido. Como ficou conhecido, foi um lembrete aterrorizante e inspirador da fragilidade da vida e da imensidão de nossa coragem. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal